Olá pessoal, eu sou Marcelo Filardi, professor de Biologia do IFMG. Continuando essa semana 13, abordando sobre a anatomia e fisiologia humana, continuaremos agora com o sistema urinário. Então vamos lá, porque é um assunto interessante demais. Anda pessoal, vamos lá. Olha só, veremos os tipos de excretas e nitrogenados que os animais liberam. Isso é muito importante para entender a adaptação, sobrevivência desses animais em diferentes ambientes, aquático, terrestre, e o que tem a ver com a excreção. Veremos o sistema urinário e sua anatomia, sua estrutura e função, né? Como que forma a urina, o que é urina, e a parte hormonal que controla a quantidade de urina que se libera. Então olha só, nessa primeira imagem. Aqui você está vendo diferentes animais, está vendo? Seja invertebrado ou vertebrado. Quando a gente ingere proteína, ou por exemplo o DNA e RNA dos alimentos, quando você come semente, carne, a gente está ingerindo o material genético desses bichos, sabe? Ah, mas então a gente é transgênico. Não, gente, a gente digere isso. Só que a digestão de proteínas e desse material genético tem nitrogênio. E o nitrogênio, esses grupos amino, eles são processados para serem eliminados na forma de excretas urinárias, né? Existem 3 formas de excretas urinárias: amônia, ureia e ácido úrico. Tá vendo? A amônia, pessoal, olha a estrutura dela. A amônia, ela é muito solúvel. Então, sabe quem elimina a amônia? Girino, os equinodermos ali, estrelas, ouriços, os vermes aquáticos, os invertebrados, moluscos, poríferos, os peixes, tá vendo? Esses animais, eles liberam amônia. A amônia ela é muito tóxica. Só que como os animais já estão no meio aquático, eles podem liberar ali toda hora, com frequência, não vai morrer desidratado mesmo, já está no meio aquático. E a amônia, ela é barata fisiologicamente. Metabolicamente, compensa liberar amônia, porque ela não exige tanta energia metabólica, sabe? O aparato enzimático, para liberar amônia não precisa de um aparato enzimático complexo. Então ela vale a pena, só que ela é muito tóxica. E para os animais amoniotélicos, precisam liberar essa amônia toda hora. Estão no meio aquático mesmo. Você quer sentir esse cheiro de amônia? É cheiro de peixe, cheiro de aquário, sabe? Tanto que quem tem aquário aí, se não trocar essa água com frequência, os animais acabam morrendo, né? Porque a água com essa amônia acaba intoxicando os animais, tanto os micro-organismos e os peixes que ali estão, né? Dá até um cheiro, né? Outra forma de excreção é a ureia. Olha quem libera ureia: peixes cartilaginosos, tubarão, raia, os mamíferos, tá vendo? Eu coloquei um touro aqui, o ser humano, e os anfíbios adultos, porque o girino ele é aquático, ele é amoniotélico. Agora os anfíbios adultos são ureotélicos. Então sabe quem elimina ureia? Esses animais que pagaram um preço, né, para transformar a excreta urinária em ureia, sabe? Mas já permitiu ali uma conquista terrestre, né? Agora, a versão urinária que permitiu economia de água, você eliminar uma urina sólida, ácido úrico. Ácido úrico, gente, o primeiro animal assim que conquistou completamente o meio terrestre foram os répteis. Aqui um lagarto aqui, ó. Répteis liberam ácido úrico, que é uma versão sólida da urina, sabe? O ácido úrico ele é sólido, então o animal pôde reter o máximo de água no corpo e liberar ácido úrico que é sólido. Os insetos, ó, as aves. Agora tem uma coisa interessante. Sabe o embriãozinho que está dentro do ovo dos répteis e das aves? Se ele liberasse amônia, ele ia morrer intoxicado. Se ele liberasse ureia, ele teria que urinar igual a gente urina de tempos em tempos durante o dia, né? Várias vezes. O pintinho ali dentro do ovo fica 21 dias. Como é que o pintinho ia liberar amônia, ureia? O que a evolução fez? Um resíduo urinário pouco tóxico, sólido, chamado ácido úrico.
Então o ácido úrico ele teve a importância da sobrevivência do embrião dentro do ovo e a conquista terrestre por esses ovíparos. Olha, melhor matéria, melhor matéria. E aí vão entender então o sistema urinário? O sistema urinário ele é formado pelos rins. Olha o ureter aqui, o ureter que leva a urina formada nos rins até para a bexiga. Você escutou o que eu falei? O rim então produz a urina. E aí essa urina desce pelo ureter, vai acumular na bexiga. A ureia, né, a gente pode mantê-la no corpo por um tempo, ela não é tão tóxica assim. E aí se elimina via uretra, tá? Isso aqui é um corpo feminino, tem a uretra. Eu botei de propósito. Porque você acha que a uretra é só pênis, está no pênis. No homem tem pênis, tem uretra. Mulher não tem pênis, não tem uretra. Não, gente! A uretra é um canal urinário, sabe? A suprarrenal ou adrenal, ela está ali porque ela está adjacente ao rim. Mas ela não é do sistema urinário, gente! Tá? Vão entender o rim por dentro? O rim, por dentro, ele é formado por essa estrutura toda que você está vendo aí, tá vendo? Isso aqui, ó, essa estrutura toda novelada. Isso aí a gente chama néfron, tá? E você está vendo esses vasos vermelhos e azuis? Isso aí é a vascularização do rim. Rim é um órgão muito vascularizado. Então está chegando muitos litros de sangue no rim, muitos litros de sangue estão sendo filtrados, alguns ml de urina diários. Esse rim então tem um poder filtrátil, hein? Porque muitos litros de sangue passam por ele, algum ml ali, um meio litro de urina diário. O que acontece nesse rim? Então olha só, você está vendo aqui um vaso chegando aqui, esse vaso ele está trazendo sangue a ser filtrado, né? Esse sangue passou no corpo todo, ali tem resto de remédio, de hormônio, de pílula, tem resíduos corporais, excessos de vitamina, de íons, coisas que a gente come, né? Aí o sangue passa lá no rim, tem uma região aqui chamada glomérulo renal, é uma peneira renal, o sangue passa aqui, é filtrado, gente. Essa filtração sanguínea, essa cápsula glomerular aqui, ó, ela recebe esse filtrado. Gente, não é urina ainda não, é um filtrado. Esse filtrado tem água, íons, glicose, hormônios. Esse filtrado ele tem coisas úteis ainda. E aí esse sangue filtrado vai embora limpo, né? Mas esse filtrado, ele tem uma diferença do sangue. Ele não tem hemácia, nem leucócito, nem plaqueta. Repetindo, o sangue chega completo, né? Com seus elementos figurados e com esses eletrólitos em excesso, íons, nutrientes. Só que esse sangue é filtrado, vai embora, esses elementos figurados voltam para o corpo. E essa cápsula glomerular, ela recolhe um filtrado. Esse filtrado, ele tem substâncias úteis, mas também tem coisas que não são úteis, que eu já te falo já. Vão entender então, esse filtrado que ainda não é urina, ele passa por esses túbulos contorcidos aqui, tá vendo? Esses túbulos enovelados. Eles são enovelados exatamente por isso. Até essa alça aqui embaixo, tá vendo a alça do néfron aqui, ó? Essa alça também, ela é importante. Então, repetindo, sabe o filtrado glomerular? Ele passa pelo túbulo contorcido aqui, proximal, pela alça do néfron e o túbulo contorcido distal. E sabe o que acontece nessas três regiões? Junto com a região aqui do tubo coletor, tá vendo aqui, ó, tubo coletor? Acontece ali uma máxima absorção de glicose, pessoal, íons, nutrientes. Sabe o que sobra lá no final, portanto? A urina. Aqui, ó, a urina. Gente, a urina, portanto, ela é água, sais em excesso, né? E ureia. Hormônios, se a mulher estiver grávida. Hormônios se estiver tomando pílula. Medicamentos se você estiver tomando remédio. Mas a urina, de modo geral, excluindo esses casos especiais, a urina é formada por água, ureia e sais. Só. Mas digamos que você esteja com diabetes. Você acredita que aqueles túbulos contorcidos, eles não conseguem absorver a glicose o bastante, já que o sangue está açucarado, o sangue já está com excesso de glicose?
essa glicose ela sai na urina. Então, um dos indícios da diabetes é essa glicosúria, essa liberação de glicose na urina. Não é interessante? Tá bom, pessoal? Não é interessante? Continuando. E aí agora eu quero mostrar como que existe esse controle hormonal. Aí nós temos, pessoal, uma glândula no crânio, né, que chama hipófise. Essa hipófise, ela recebe um hormônio do hipotálamo, chama ADH. ADH é um neurohormônio armazenado na neurohipófise que cai no sangue. Sabe o que esse ADH faz? Ele vai lá no rim. Sabe o que esse ADH é? Hormônio antidiurético. Olha o nome, hormônio antidiurético. Antidiurético, gente, ele inibe a urina, ele segura a urina, ele é antidiurese, ele é anti-urina. Então ele vai lá no rim e faz o rim aumentar a captação de água, você urina menos. Vão entender como? Olha aqui, ó. Você está vendo aqui, né? Aqui, ó, o sangue aqui à direita, que é o sangue, cheio de ADH. O ADH vem pelo sangue, não esqueça que ele veio lá do hipotálamo, caiu na hipófise, caiu no sangue. Esse ADH vem na célula renal, faz uma sinalização intracelular, tá vendo aqui, ó, um ciclozinho aqui, químico. O que a célula faz? Essa proteína quinase aqui, você não tem que saber isso, eu quero que você entenda o processo final. Sabe o que o ADH faz, portanto? Aumenta a quantidade de poros na membrana renal. Isso aqui é uma célula renal, pessoal, tá vendo aqui? Isso aqui é uma célula renal. O que essa célula renal tem? Poros de água, aquaporina, tá vendo aqui que bonitinho, ó? Não é bacana? O que a aquaporina faz? Ou a água que está passando aqui naquele fluido glomerular? Gente, estamos dentro do rim, gente. Está passando líquido ali que você deveria urinar. Então, o que o ADH faz? O fluido presente na urina, você não vai ser urinado, não. Você não vai lá para a bexiga, não. O que essas aquaporinas fazem? Absorvem a água que você deveria eliminar do corpo. Aí essa água entra para a célula e entra para o sangue. Tá vendo a água indo para o sangue aqui, ó? Repetindo, o que o ADH faz? Aumenta a absorção de água, diminui, portanto, o volume urinário. Muito bacana, gente! O que o ADH faz, portanto? Aumenta as aquaporinas na célula renal para você absorver essa água e mantê-la de volta ao corpo. Só que vai ter um probleminha, você vai urinar menos vezes ao dia, sai uma urina fedorenta, amarela, concentrada, um fedor danado. Então cria vergonha nessa cara e vai beber água. Eu estou bebendo água, quer ver? Aqui, gente, eu estou bebendo água. Então o que acontece? Eu estou dando um bom exemplo, tá vendo? Se você beber muita água, vai ter muita água circulando, o ADH vai cair. O ADH diminui no sangue, aí você pode urinar mais. Repetindo. Pessoas que bebem muita água, bebidas alcoólicas. O que acontece? Água ou bebida alcoólica vai lá na hipófise, na região hipotalâmica. Diminui o ADH. Diminuindo o ADH, o que acontece? Você vai aumentar... vai diminuir a absorção renal, gente, eu estava errando aqui. Então, diminuindo a ADH, você diminui a absorção renal, aumenta o volume urinário, você vai mais vezes ao banheiro. Repetindo, quem bebe muita água ou bebida alcoólica diminui a concentração de ADH circulante. Menos ADH, menos aquaporinas. Menos aquaporinas, menos retenção de água renal, maior o volume urinário. Pessoal, nós vimos a fisiologia renal, a estrutura do néfron, que é a unidade de filtração renal, e esse controle hormonal da urina. Muito obrigado por ter ficado até aqui nessa aula da semana 13. Até a próxima, pessoal.